Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Mira Nelas. A gente está aqui hoje começando o terceiro episódio dessa quarta temporada com uma convidada incrível. O nome dela é Aline Sampaio Marcato. Ela é CEO da Personalize Pharma Suplementos Inteligentes, escritora do devocional Seja Mulher Sábia. A gente vai falar um pouquinho sobre ele também, já vou mostrar aqui para vocês o livro dela. Ela é farmacêutica de formação, mãe da Helena e esposa do Gustavo. Aline, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui e Uma dividir com honra a te gente receber. aí sua história, suas dicas. A gente está muito feliz de ter aqui com a gente. A honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite, Débora, Dani. Um prazer imenso estar aqui. De verdade, Obrigada. muito carinho por vocês. Prazer é nosso. Obrigada Prazer mesmo. é nosso. Bom, para começar, conta um pouquinho de como que começou a sua história no empreendedorismo. Vamos lá. Eu me formei em farmácia, né? E desde então, no segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio em farmácia de manipulação. E me apaixonei por farmácia de manipulação. Desde então, nunca mais saí disso. E eu sempre tive comigo o dar o meu melhor, servir com o meu melhor, independente da circunstância e do momento que eu me encontro. Eu ali como estagiária, eu lembro que eu ganhava R$350 por mês. Eu já ficava além do horário, eu fazia muito além do que era minha obrigação fazer. E quando eu terminei, eu fiquei 2 anos no mesmo lugar. Era uma farmácia pequena que me proporcionou aprender tudo ali, né? E quando eu me formei, que teria que encerrar o estágio, ela me ofereceu sociedade. E para uma estagiária. Nossa! Né? E eu lembro que na época eu não tinha condições financeiras para entrar na sociedade. E eu fui, meus pais estavam morando numa cidade próxima a São José do Rio Preto. E eu tive que mudar para essa cidade, porque eu não tinha, na época a gente estava sem condições de me manter, continuar me mantendo em Rio Preto e tudo mais. E fui embora. E ali, depois de alguns meses, eu consegui um trabalho numa outra farmácia de manipulação, nessa cidade vizinha ali, 50 quilômetros de São José do Rio Preto. E ali começou toda a minha trajetória de trabalho mesmo, né? Eu gosto de fazer isso dentro da questão do estágio, porque eu acho que o segredo da vida é muito esse, né? Colossenses 3:23 fala, tudo que fizeres, faça de todo o teu coração, como Sim. para o Senhor e não para homens. E esse foi um princípio que eu sempre segui, até hoje. Tudo que eu faço, ou eu faço com muita dedicação, como para Deus, e não pensando no reconhecimento, não pensando no que as pessoas vão pensar ou vão falar, mas o que Deus pensa de mim, o que Deus pensa disso, e servir, né? Porque quando eu sirvo com o meu melhor, independente se eu já estou no cargo que eu quero, se eu tenho a empresa que eu quero, se eu vou estar servindo com o meu melhor, seja fiel no pouco que sobre o muito eu te colocarei. Então, quando eu sou fiel ali no que eu tenho hoje na minha mão, Deus me leva por muito. E eu vejo que foi muito isso que aconteceu na minha vida. E aí eu comecei a trabalhar como farmacêutica nessa empresa. Fiquei 7 anos nessa empresa. No segundo ano, eu já estava gerenciando. Eu sempre tive esse espírito de liderança muito forte em mim, de gestão de pessoas, sempre gostei disso. Na verdade, fui descobrindo, né, no meio do caminho que eu gostava disso. A facilidade de liderar, minha mãe fala que sempre viu em mim desde pequenininha. E ali, no segundo ano, eu já estava como gerente. E meu sonho sempre foi voltar para Rio Preto. Sempre gostei de morar em São José do Rio Preto. E aí, no segundo ano, desígnios de Deus, ele comprou, o dono dessa farmácia em Catanduva, comprou uma farmácia em São José do Rio Preto. Né? E aí pediu para eu começar a ir, porque precisava ajeitar, tinha umas coisas que precisavam mudar. Mas eu acho que você vai 1 semana, 2, depois não precisa mais. Aí nisso foi, de 1 semana para 2, para um dia, para 2, para uma semana toda. E quando eu vi, eu fiquei mais de 1 ano indo e voltando todos os dias para lá. Já estava gerenciando as 2 lojas, com 24, 25 anos de idade, um time de 70, 80 pessoas. Só que eu nunca falei não para nenhum desafio. Você faz, já fez? Não fiz, mas faço. Não fiz, mas vou. Nunca eu deixei de fazer algo, nunca deixei de ousar, de ir. Às vezes, na verdade, a maioria das coisas nunca nem me pedido foi, mas eu fazia. E nesse meio tempo eu comecei também a me desenvolver como pessoa. Comecei a fazer cursos de inteligência emocional, comecei a desenvolver a Aline em si, ler livros, porque ainda era uma menina, né? Era muito nova. E foi andando junto essas 2 coisas, né? E nessa época de Catanduva, que eu falei pra vocês que eu mudei pra lá, eu desenvolvi fibromialgia.
E ali começou a minha história com a suplementação. Com 23, 24 anos, eu fui diagnosticada com fibromialgia, me passaram antidepressivo, tratamento convencional. E eu olhei para aquilo, eu lembro que eu tomei um mês e eu fiquei pior. Teve um dia que eu cheguei a desmaiar de dor, eu nunca tinha desmaiado na vida, graças a Deus, minha família e eu sempre tivemos muita saúde. E aquele dia eu falei assim, não, eu não aceito essa realidade para minha vida. Eu falei, o que eu tenho que fazer para mudar? Né? Eu acho que na vida a gente precisa, quando acontece algo que não está de acordo com o que a gente quer, a gente tem que olhar para as circunstâncias e falar o que eu posso fazer para mudar a minha realidade, né? Porque normalmente a gente culpa o outro, né? O que tá fora, né? O que tá fora, sendo que na verdade tudo, a nossa cura está dentro Todas da as gente. respostas Tudo está estão, aqui né? dentro. Exato. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais próximo você está do Criador, mais fácil de você entender essa realidade, de transformar e começar um processo de transformação de dentro para fora. Sim. Porque é o Criador, ele que te fez. Sim. Ele sabe tudo que você sente, que você deseja, que você pensa, o que te angustia, os teus medos. Ninguém nos conhece mais do que o nosso Deus. Né? Ele nos fez. E ele sabe quantos... A Bíblia fala que ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Isso é muito lindo. É né? lindo. E... Então, eu falei, não, eu preciso... Eu comecei, na época, a estudar sobre suplementação. Já estava formada. Comecei a estudar sobre a suplementação e comecei a colocar na minha vida. Sobre prevenção. Foi a época que estava começando a se falar. Eu me inspiro muito no Ítalo Rachid, que é um médico muito focado na longevidade. Eu vi alguns vídeos do Larry Ribeiro e eu falava assim... Muito legal essa questão da prevenção, da suplementação em si, para mudar algumas realidades. E eu comecei a aderir para a minha vida. Na época, eu lembro que eu comecei com ômega 3, magnésio e vitamina D. E foi o que mudou a minha vida. Desde então, eu nunca mais tive crise de fibromialgia. Eu nunca mais precisei fazer uso de um medicamento. Né? Perfeito. E eu falei, aí tem alguma coisa. E comecei cada vez a estudar mais, me especializar mais nessa parte da suplementação. E comecei a levar a empresa que eu trabalhava para esse lado da suplementação. Né? E na época foi quando começou também a vir esse boom na medicina, dos médicos alguns entenderem a importância da suplementação, da prevenção, de se especializar. E começou a ter muitas pós-graduação voltado para nutrologia, para medicina preventiva, e foi aí, e deu muito certo. A empresa cresceu muito, né? Eu me desenvolvi muito lá dentro. Isso foi qual ano, Li? Isso foi... Nossa, peraí. 2011... Não, isso daí foi 2013, 2014. Ah, tá bom. Tá, 2011 eu me formei, foi quando eu descobri a fibromialgia. Esse boom aí foi 2013, 2014 que as coisas começaram a crescer muito, a empresa começou a crescer muito. E eu comecei a crescer muito, né? E se eu perguntasse para mim, meu sonho era ganhar o piso farmacêutico. E, de repente, eu já estava ali ganhando o dobro, o triplo, o quíntuplo. E quando eu saí de lá, eu ganhava 10 vezes mais do que era um piso farmacêutico, né? Sim. E coisa que eu nunca imaginei. Nunca imaginei, né? E também não imaginava empreender. Primeiro porque eu não tinha condição. Nessa época também aconteceram algumas coisas na minha vida, questão de família, que eu tive que assumir a rédea toda da minha casa. E eu tive que me tornar o homem da casa, sabe? E trazer todas as responsabilidades para mim. Graças a Deus que nessa época eu já estava crescendo profissionalmente, nada nunca nos faltou. Mas nessa época você ainda morava com seus pais? Morava, isso. E foi uma fase muito difícil para nós. E acho que eu me escondi no trabalho, sabe? Eu peguei o trabalho como meu escape e fui fazer o que eu tinha que fazer. Ao mesmo tempo, eu tinha que sustentar minha casa. E eu peguei aquilo também como um jeito de dar uma segurada na dor ali. E fui fazer o que tinha que fazer. Só que também fui criando uma capa de proteção, sabe? Que hoje eu olho para... Demorou um pouquinho quando eu conheci o Gustavo, demorou um pouquinho para eu conseguir voltar a ser mulher ali na questão de deixar de ser cuidada. Hoje, graças a Deus, Deus me transformou por inteiro nisso. Eu sei o meu papel como mulher sábia dentro da minha casa, mas também foi um processo, porque muitas vezes a vida nos faz ser forte. Sim. E aí a gente não se permite ser cuidada, não se permite ser... Mas isso daí é um assunto... Eu vou perguntar. Não, eu vou perguntar isso aí também. A gente volta nisso. E ali dentro da empresa, eu amava a empresa.
Eu amava aquela empresa, eu amava o que eu fazia com todo o meu coração, não tinha hora, não tinha dia. Porque ao mesmo tempo eu fui me descobrindo, né? E graças a Deus, o dono, ele era uma pessoa que ele me deixava fazer. Isso eu Te dava agradeço muito. autonomia. Me dava total. Isso pra mim foi muito bom. Sim. Porque Sim. eu fui, né? E foi quando eu lembro o primeiro dia que um cliente falou assim, mas vocês não têm WhatsApp? Aí vai a gente implantar o WhatsApp para começar a receber ali receita, para começar a fazer. Eu lembro aí eu comecei já esse dom meu de criar suplementos, dar nome para o suplemento. Já comecei ali também, de uma forma dentro da manipulação. Eu já comecei a fazer isso. Eu lembro quando eu comecei a usar o Instagram, era tudo muito, muito novo. Fazer collab com influencer, tudo Sim. começou ali, né? Mas chegou um dia que ali ficou pequeno. E foi um processo. Né? Deus foi me colocando no meu coração. Eu lembro que as pessoas perguntavam pra mim, você não tem vontade de ter a tua? Porque muita gente achava que era minha. E eu falava, não, gente, eu sou gerente, não é minha. Você não tem Porque vontade de você ter a agia tua? como, Eu né? agia como? Posicionar, senso de dono, né? Isso eu falo que isso é tão importante dentro da empresa. Super. O senso de dono. E eu tinha total senso de dono, total. E aí eu falava, não tenho intenção nenhuma. Primeiro que eu não tenho condição, mas mesmo sem a condição, tendo a condição, não era uma coisa que ardia no meu coração, porque pra mim eu já cuidava e já fazia como se fosse, né? Era um Sim. amor muito grande que eu tinha. Mas assim, eu falo, quando Deus quer fazer, as coisas acontecem de uma forma que você não consegue explicar. Eu e o dono de lá, a gente sempre se deu muito bem, as coisas fluíam muito bem. De repente começou a ter do nada. Sabe aquela coisa, literalmente do nada, na melhor fase da empresa, melhor faturamento do ano, a gente com um stand gigante nos congressos de São Paulo, coisas assim que para empresas do interior era algo muito acontecendo. E começou a ter coisas bobas, entraves, assim, acho que ele se deu conta do crescimento da empresa e viu que eu que cuidava ali da maioria das coisas. E começou a ter alguns entraves. Aí ali eu falei, eu acho que agora meu tempo aqui está se esgotando. Meu ciclo está se encerrando, acho que é a minha hora. E eu lembro que eu comecei, nessa época eu tinha voltado a ter meu tempo de devocional, foi aí que voltou eu ter meu tempo, porque há 8 anos que eu tenho meu tempo devocional de manhã com Deus, e isso eu falo que foi o que virou a chave da minha vida, por isso que eu escrevi o devocional, né? E eu comecei ali a ter esse tempo com Deus, e eu falava, Senhor, isso foi 2018, final de 2018. Tá. Não, minto. Final de 2017, começo de 2018, e eu falei para Deus, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer com tudo isso. Só que no começo eu sofri, porque eu não entendia o que estava acontecendo, né? E eu falava assim, eu sempre me dediquei, o negócio tá... E o que tá acontecendo? Né? E eu lá dentro, trabalhando, normal. E eu peguei e falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer com isso. Mas, assim, eu só sei que eu quero viver os teus sonhos. Então, me mostra. Se é pra eu ficar, se é pra eu sair. Se o Senhor falar que é pra eu ficar, eu vou ficar. Mas se o Senhor falar que é pra eu sair, também vou, né? E Deus colocou algumas pessoas na minha vida ali, e aí nesse dia teve um dia que eu fui numa igreja e Deus falou muito comigo ali, muito claramente. E foi o dia que eu recebi minha promessa, que foi a Personalize. E Deus falou, vai ser grande, vai ser alto, vai ser lindo, vai transformar muitas vidas. E só vai. O como você deixa comigo, porque eu vou fazer. E eu lembro que o dia que eu entrei no prédio da Personalize, que foi o segundo prédio que eu visitei, eu já aluguei, eu falei, ele tem 6 metros de altura para a direita. Eu falei, é aqui. Eu não tinha dúvida, porque na hora me veio. Vai ser grande, vai ser alto, vai ser lindo. E vai transformar muitas vidas. E hoje é o que a gente faz, a gente transforma muitas vidas. Que lindo. E ali eu comecei o processo de me desligando emocionalmente primeiro, porque realmente eu tinha uma ligação emocional muito grande. Sim. E as portas foram se abrindo, eu não tinha condição financeira alguma. Deus enviou anjo na minha vida que Você pôs me o permitiu, pé mesmo literalmente, a pessoa chegou para mim e falou assim, quanto você precisa para abrir desse jeito. Eu falo que essa parte eu fico até às vezes meio assim de contar, porque é tão Parece... Deus que parece que é mentira, sabe? Mentira, Mas assim, eu realmente decidi confiar em Deus. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho condição. O Senhor conhece as minhas condições. Eu tava ganhando bem, mas eu tava ganhando bem há 1 ano, 2 anos, e nada assim de... E né? tendo uma eu tinha família um custo também. de vida, né? Por causa da minha família e tudo mais. Então, o que eu fiz? Quando eu decidi que eu vi que ia levar para isso, eu guardei uma quantidade que eu conseguiria me bancar minha casa, pelo tempo, porque eu sabia também que se eu fosse abrir uma empresa, a farmácia demora um pouco para abrir, ia ser quase 1 ano, né? Que eu teria que estar sem trabalhar. Tá bom. Honrei
O dia que eu decidi que eu ia abrir eu pedi minha demissão, sabendo que eu até poderia ficar lá alguns meses, ninguém ia saber, mas eu falo sempre, nunca faça com os outros o que você não deseja que faça com você. Então, o dia que eu decidi que eu ia abrir a minha empresa, eu pedi meu desligamento e comecei a fazer a Personalize do zero, né? A gente pegou o ponto, fizemos do zero. Na época, essa pessoa entrou em sociedade comigo. Deus usou, eu falo que até hoje foi um anjo na minha vida, realmente, que eu vou ser eternamente grata, que confiou em mim, entrou como sócio. E eu inaugurei dia 2 de maio de 2019, eu inaugurei a Personalize como uma farmácia de manipulação. Menos de um ano depois, viemos com a pandemia. E ali, eu lembro que eu falei assim, eu vou tirar de letra empreender, porque assim, eu já cuido onde eu trabalhava, já cuido faço como um vai ser fácil. Coitada. Na hora que o negócio é seu, que a responsabilidade é sua, é você e você. E eu já comecei grande, eu já comecei na época com 16 funcionários, num prédio grande. E aí, a responsabilidade chegou, passou 30 dias, tem folha pra pagar, né? Você já começa devendo, né? Devendo. E eu lembro que o dinheiro que foi me dado era assim, foi para abrir. Compra de matéria-prima, funcionário primeiro mês não tinha. Era literalmente vender o almoço para pagar a janta. Exatamente, era literalmente isso. Mas eu sempre tive muita coragem. Eu sabia que tinha Deus. Eu sabia que era de Deus. Então, eu acho que essa minha coragem, essa minha força veio disso, de saber que ele estava no controle. Quem me prometeu era fiel para cumprir. Então, ele não ia me deixar faltar nada, né? E não me deixou. Teve desafios, teve muitos, mas nunca faltou. Continua tendo, né? Continua tendo, né? E quanto mais altos voos você vai alçando, mais desafios você vai tendo, mais não tem como, a pressão aumenta, tudo aumenta, né? E aí foi assim que nasceu a Personalize. Aí com a pandemia veio essa questão dos suplementos, das pessoas terem uma consciência maior da importância da suplementação. Sim. Também, na pandemia, esse sócio, ele ficou meio com receio, porque eu também fiquei, na época, eu me desesperei, porque a minha empresa não tinha nenhum ano. E ainda estávamos nessa fase do vende almoço para pagar a janta. E eu acho que todo mundo se desesperou. Eu tinha 9 meses de empresa. A gente não fazia ideia de como era. A gente que já tinha Você não sabia empresa... se ia ser bom ou se ia ser ruim para sua empresa. Você ter que fechar as portas, exato. você ter que mandar a gente embora. Eu não sabia. A gente já tinha empresa ali há 10 anos e também a gente, na hora que começou aquilo, né, ninguém tinha certeza de nada. E aí ele falou, Aline, eu acho que eu vou sair fora. Você paga a minha parte do jeito que você puder. Eu falo, se não é Deus, isso é o quê, né? Do jeito que você puder. E começou assim. Começou assim, essa questão. Aí, nesse caso, eu fiquei. Sou muito grata a ele. Até hoje a gente é amigo. E ficou, porque eu falo também, quando tem Deus, né, nas coisas, é assim, tudo fica bem. É isso. Sempre vou honrar a vida dele. E aí comecei a ver a importância de ter... Até então era somente uma farmácia de manipulação, mas sempre com esse dom que eu tinha do desenvolvimento de produtos. Eu já fazia isso dentro da manipulação, mas eu ficava meio engessada, porque a manipulação você não pode deixar produto pronto, você tem que vender mediante a receita e tal. E nesse meio tempo eu comecei a me desenvolver no Instagram, comecei a falar mais, a influenciar mais e mostrar mais minha rotina. E eu peguei e vi a necessidade de ter o produto pronto. Né? Foi aí que nasceu a Personalize Pharma Suplementos Inteligentes, porque eu vi a necessidade da gente ter um suplemento, porque a pessoa... primeiro que na pandemia as pessoas ficaram mais imediatistas. Elas queriam pra hora. E segundo que aumentou muito a venda online. Foi onde eu comecei site, que hoje é um dos meus principais canais de venda, o e-commerce, eu vendo pro Brasil todo. As lives começaram aí na pandemia. E aí, onde eu comecei os produtos industrializados, a linha de suplemento pronta, que hoje é o meu principal foco, né? Foi aí que tudo começou. Que lindo! Muito... as mulheres empreendedoras que vêm aqui, a gente ouve muitas histórias e é muito inspirador, porque é muito parecido. Eu tive coragem, eu não tinha nada... não tem garantia no empreendedorismo, né? Na própria vida não tem.
Não existe estabilidade, como diz Flávia. Exato. A estabilidade não A existe. estabilidade não existe. Mas as mulheres que hoje, que são empreendedoras e que têm sucesso, como você, foram aquelas que tiveram coragem de ir, mesmo sem essa garantia. Então, eu vou alugar aqui um prédio. Como que eu vou pagar? Não sei. E Vai aí, dar certo, né? vai Porque dar a gente certo. acredita mesmo, né? Você tem uma certeza Sim. tão grande dentro de você de que eu vou fazer o que precisa ser feito e aquilo vai voltar. Sim. Eu acho que aí existem 2 pontos. Primeiro, você ter o seu propósito bem definido, né? Você saber Sim. as vidas que você vai impactar, o que o seu negócio impacta, o que você transforma. E segundo, o autoconhecimento. Super. Porque quando você se conhece, você sabe do seu potencial, Sim. Sim. né? E aí isso te liberta. Isso te Sim. dá coragem. Uhum. Então, aí a pergunta que eu ia fazer é muito dentro disso aí. Hoje eu vejo que os seus 2 negócios, eles se complementam. Então, você tem a farmácia de suplementos, que ela vai suplementar e vai nutrir mesmo. o corpo. E o devocional, seja Mulher Sábia, que nutre a alma. Exato. Isso foi intencional? Nenhum momento. Na verdade, foi o que funcionou na minha vida, né? E eu acho que tudo que dá certo é o que funciona pra gente. Claro. Eu só sei vender, eu não sei criar nenhum produto que eu não usaria ou que eu não acreditaria. Tudo que eu vendo, eu uso e é porque eu sei que vai mudar, impactar a vida da pessoa, né? Uhum. E o devocional é uma prática na minha vida há 8 anos. E mudou a minha vida, virou a chave da minha vida, o meu tempo com Deus. Ele realmente ser o primeiro do meu dia. Uhum. Porque a palavra fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus para que todas as outras coisas vos sejam acrescentadas. Não é uma coisa, não é uma área, é todas as áreas. Então, se você colocar ele realmente como primeiro, o problema é que a gente inverte essa ordem. Sim. Que é a ordem que eu falo no devocional, quando Deus me deu a estratégia do devocional. Deus, saúde, família e trabalho. Porque primeiramente é Deus. Primeiramente é o meu tempo com Ele, porque eu fui criada para isso. Sim. Quando Deus nos criou, a primeira intenção dele era nós adorarmos e buscarmos a Ele. Uhum. Hoje a gente prioriza outras coisas no lugar disso, mas está errado. Sim. A ordem tem que ser Ele. Depois a minha saúde. Porque aí é onde entra a suplementação, a atividade física, a alimentação saudável. Porque se eu não estiver bem comigo, se eu não estiver com o meu corpo desinflamado, se eu não estiver com energia, com imunidade, o que eu faço? Sim. Eu não sou boa para mim, consequentemente eu não sou boa para os outros, Perfeito. né? Eu falo que você tem que preparar o teu corpo para receber as bênçãos que Deus quer te dar. Verdade. A bênção, ela nunca vem, a promessa de Deus, uma promessa, uma bênção para se concretizar na tua vida, ela nunca vem para te causar dor. A palavra fala que a bênção, ela sempre vem para te causar algo melhor. E ela fala desse jeito, a bênção nunca vem para te causar dor, para te acrescentar dor. Então, Deus nunca vai me dar algo se eu não estiver pronta, preparada para receber. E se o meu corpo está fraco, se eu não estou preparada para viver aquilo, porque normalmente uma bênção, um filho, uma casa nova, um trabalho novo, um empreender, Um casamento, tudo isso te exige o quê? Energia, Uhum. disposição, Sim. né? E se eu não estou bem? Então, o meu corpo precisa estar preparado para receber a bênção, para receber o que eu tenho para viver. Uhum. Então, a saúde em segundo lugar por isso, porque sem a saúde eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa empresária, eu não sou uma boa esposa, eu não vou conseguir dar o meu melhor. Exato. Família, aí sim família, porque eu tendo conectada com Deus, saúde, eu vou dar o meu melhor para minha família, para minha casa. Sim. E aí eu trabalho. Porque aí a família e o trabalho vira uma consequência Uhum. de eu estar bem no pilar Deus e saúde. Sim. Isso tudo vira uma consequência. Perfeito. Então, é por isso Deus, saúde, família e trabalho. E o devocional, a ideia é dar um direcionamento para esse tempo seu com Deus pela manhã. Sim. Porque quando você tem um direcionamento, um versículo ali, um texto para seguir, uma oração que tem no Spotify, tudo isso te facilita nesse momento da manhã. Que às vezes a gente não sabe como começar. Como que eu começo? Mas o que eu leio da Bíblia? Igual eu recebo muito no Instagram. Mas por onde eu começo a ler a Bíblia? O que eu leio primeiro? Mas eu leio e não entendo, né? Então, o devocional, ele é justamente para isso. Sim. Mas não foi intencional. Foi algo que Deus colocou no meu coração. Realmente uma ordem de Deus. Eu falo que o devocional, ele foi uma ordem. Faça. Foi muito louco. Foi um tempo muito curto que eu fiz. E...
E é muito sobre servir, né? Porque até algumas vezes eu te mando mensagem, assim, que eu leio todos os dias. E tem dias que eu tenho certeza que você tá falando comigo, assim. Amém. Amém. E certamente esse é o seu servir no mundo, Sim. né? Você tem esse seu tempo com Deus e que lindo você doar esse seu tempo com Deus pra gente, assim. E eu não sei se você sabe, mas toda a renda do devocional é beneficente. Ah, não sabia. Toda a renda dele é Que lindo. beneficente. E a ideia de pôr ele no Spotify é justamente também para as pessoas que não podem comprar o livro, né? Ter acesso ali ao áudio, porque exatamente o que está no livro é o que eu leio no Spotify todos os Sim. dias. E a renda dele é totalmente pro Instituto MDC lá em São José do Rio Preto, onde a gente tem projeto na África, que é o Instituto da igreja que a gente participa. Que incrível. Então, tem Muito bom. totalmente beneficente. Que lindo. A gente vai falar um pouco mais também sobre o podcast, né, no Spotify, que tem feito muito sucesso, né? Sim. Mas, assim, pelo que você fala, é nítido, né, que você é uma mulher de muita fé e uma mulher que buscou se desenvolver enquanto pessoa, né, se conhecer. O que você acha que veio primeiro, assim? Foi a sua fé que te fez buscar esse autoconhecimento ou depois que você desenvolveu o autoconhecimento que você viu a necessidade de buscar a Deus também e essa fé veio? O que veio primeiro? Eu acho que uma coisa puxou a outra. Eu sou convertida desde os meus 12 anos, né? A minha mãe é uma mulher de muita fé. Uhum. E foi minha mãe, eu lembro que quando ela começou eu não queria ir. E ela falava assim, enquanto você morar debaixo do meu teto, você vai onde eu vou. E hoje eu sou totalmente grata a ela por isso. Uhum. Né? E ali dos meus 12 aos meus 16, 17 anos, eu tive uma comunhão, eu vivi coisas muito grandes com Deus, experiências com Deus. Eu era líder, né? De jovem, dos adolescentes, e minha mãe falava que ia mandar minha cama para a igreja. Primeiro eu não queria ir, depois de um tempo eu não queria sair da igreja. E ali eu vivi coisas mesmo, de experiências espirituais, assim, com Deus, muito lindas. Recebi promessas que hoje eu vejo se cumprindo, eu recebi naquele tempo, né? E nos meus 18 anos eu me desviei. Assim, me desviei, que eu digo, né? A gente fala desviou, parece que... Mas assim, parei de ir na igreja, decepção dentro da igreja, juventude, faculdade. Não tem tempo, né? Muda as prioridades, né? Um erro, com certeza. Sim. Mas me afastei, né? Só que assim, eu sempre tive muito temor, por causa da base que eu recebi. Uhum. Então, eu afastei, mas assim, sempre tive uma vida de muito juízo. Nunca fui aquela pessoa, nunca dei trabalho pra minha mãe, nunca decepcionei. Eu tinha muito temor em decepcionar minha mãe, mas na verdade acho que o meu maior temor era em decepcionar Deus. Uhum. Né? Sim. E eu fiquei uns bons anos. Na verdade, eu demorei aí 13, 14 anos pra eu voltar realmente. Foi essa época que eu falei, 7, 8 anos atrás, que eu voltei a ter meu tempo com Deus. Depois disso que eu voltei a frequentar uma igreja, demorou esse processo. Porque isso é uma coisa que eu quero falar para as pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes estão afastadas de Deus. E eu já estive nessa posição. Só que eu sempre fui incomodada pelo Espírito Santo. E eu tentava voltar. Mas eu me comparava com o que eu tinha vivido. Como eu vivi muitas coisas, eu queria voltar, mas eu queria voltar daquele jeito que eu era. Uhum. E assim foi por muitos anos, tentando nesses 13 anos que eu falei que eu fiquei afastada, sempre tentando. Sim. Sempre tentando. E eu lembro que um dia Deus falou muito claramente comigo. Ele falou assim, para de tentar voltar achando que vai ser igual. Porque não vai ser igual, mas vai ser melhor. E o dia que eu entendi isso, eu falei, agora eu vou. Porque não vai ser igual. Eu parei de comparar. E comecei a deixar viver, fluir. E hoje eu vivo uma intimidade com Deus muito maior do que aquilo que eu achava que era o maior, sabe? Porque Deus é um Deus infinito. O que Ele tem para nós, a abundância de vida que Ele tem para nós é infinita. O que eu vejo hoje é muitas mulheres sobrevivendo e não vivendo a vida em abundância que Ele prometeu para nós. Exato. A palavra de Deus fala que eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu amo essa palavra. Amo. Abundância. Para mim é uma das palavras mais lindas que existe. E aí eu falo, será que a gente vive a vida em abundância que Ele tem para nós? Porque o que Ele projetou, o que Ele planejou para mim, para vocês, para todos que estão ouvindo a gente aqui agora, é uma vida em abundância. É isso. E para eu viver essa vida em abundância, eu preciso de Deus, saúde, família e trabalho.
né? Eu preciso estar conectada com Ele, porque a abundância vem dele. Vem. Né? E aí eu tenho abundância de saúde, aí entender também, porque eu falo, tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que cabem a mim. Então, eu acordar cedo, fazer meu devocional, comer melhor, me suplementar, fazer uma atividade, isso Ter Deus não vai fazer por pensamentos mim. construtivos. Uhum. Sim. A mulher, ela precisa ser constante em Deus. Constante em Deus e constante no cuidado dela. Sem a Perfeito. constância, eu não alcanço nada. Nem Perfeito. no empreendedorismo, nem na saúde, nem em nada. Então, uma base muito importante é a constância. E a constância, a disciplina, é você fazer mesmo nos dias que você não quer. Tem Exato. dia que eu acordo, eu também não quero fazer o devocional. Sim. Tem dia que eu acordo que eu não quero comer direito. Que eu não quero treinar. Mas eu sei que é o que me faz ficar bem. Sim. Eu sei que é o que prepara meu corpo para viver as bênçãos que Deus tem para mim. Uhum. Então, eu vou fazer, mesmo sem querer. Você está falando isso, assim, e a gente vê muito nas pequenas coisas mesmo, como Deus fala com a gente, né? E isso era uma das coisas que eu ia te perguntar, essa questão da constância, né? Porque é muito fácil a gente se desviar do nosso caminho, né? Daquele propósito que Deus colocou na nossa vida, no nosso coração. A gente falou no último episódio. Na verdade, a gente tem falado sobre isso, né? Nessa temporada, essa questão da resistência, né? E aí você tocou exatamente no assunto que eu queria trazer aqui. Primeiro, eu quero que você conte pra gente como é que veio a ideia do devocional, inclusive do podcast, mas é uma coisa que você faz todos os dias, né? Tem uma constância ali. Eu acho que você já respondeu, mas eu queria que você falasse um pouco mais pra gente sobre isso, assim. Uma dica, né, de como manter essa constância, porque, de fato, é o que a gente faz todos os dias que vai construir a nossa realidade, a nossa vida. E é muito fácil a gente se desviar disso. É muito fácil a gente ouvir a nossa resistência mesmo, né? Dizendo pra gente, ai, mas isso é difícil. Hoje Mas você hoje tem tá outra cansada. coisa, hoje você tá cansado, mas você trabalhou tanto. Isso talvez não seja tão importante hoje. E aí a gente vai deixando de fazer aquilo que de fato vai construir a realidade que a gente quer alcançar. Então eu queria que primeiro você falasse pra gente de onde veio a ideia do devocional e como que você faz pra manter essa constância. Foi uma ordem, né, que você Foi falou. Foi final de agosto do ano passado. Eu estava amamentando a Helena, né? A Helena estava com 9, 10 meses. E é um processo, né? Quem amamenta sabe, é um processo de muita doação, dedicação. E que te exige muito. E as coisas não param, né? A empresa não para e tudo mais. Então, eu já estava aqui de coisa. E eu lembro que Deus colocou um dia, eu estava no carro. Deus falou assim para mim, escreve um devocional. Muito nítido. Eu falei, eu não sou pastora. Eu não... Deus, eu? Aí eu ouvi assim, você faz isso há 8 anos. Escreve um devocional. Eu falei, não, gente, é coisa da minha cabeça. Nunca tinha passado na minha cabeça, nunca tinha Coisa da pensado minha nisso. Eu sempre, da pandemia pra cá, eu comecei a fazer no meu Instagram, compartilhava, mas não era todo dia, quase todos os dias, o que eu lia ali e tal, e levava uma palavra ali no Instagram. Mas assim, no Instagram, aquela coisa leve, né? Nada Sim. de obrigação, nada de... E aí eu falei, meu Deus, mas eu não sei nem como escreve, eu não sou escritora, eu não sou pastora, o que eu vou fazer? Aí eu falei, isso é coisa da minha cabeça, que aí começa, né? Mas acho que é coisa da minha cabeça, não. Aí eu conheci uma pessoa que é de uma editora. Falei, deixa eu perguntar, só por ter das dúvidas, como que funciona isso, né? Aí chamei ela, falei assim, daria tempo pra esse ano? Porque eu falei assim, e é pra esse ano, eu senti no meu coração. Acho que isso foi final de agosto. Tipo, tem que lançar esse ano, porque tem que ser pro ano que vem. Uhum. Eu falei, gente, mas nem tempo pra isso. Que hora que eu vou fazer? Né? Uma bebê, né, de 9 meses. Aí eu peguei ela e falou assim, olha, Aline, se a gente correr muito, isso era uma sexta-feira de manhã, se a gente correr muito, se você se dedicar muito, a gente consegue para novembro. E em novembro a gente tem chama imersão de mulheres lá em São José do Rio Preto, que a última agora tinha 10 mil mulheres. 10 mil mulheres reunidas em São José do Rio Preto. Nossa São 12 horas de Senhora. imersão, buscando pela presença de Deus. Que lindo. É lindo o que Deus tem feito lá com as mulheres.
E aí eu senti no coração, falei assim, tem que ser lá o lançamento, né? Eu tenho que fazer pra essa data. Tinha que ser pra novembro. Ela acontece 2 vezes no ano. Maio, teve agora em maio, e agora em novembro tem de novo. É lindo. Inclusive estão convidadas pra estar lá conosco. Boa. São 12 horas incríveis que você não tem vontade de ir embora de lá. Vai ser que dia? É 23 de novembro. 23 de novembro. E aí, eu comecei Aí ela falou assim, olha, se correr muito, só que você tem que dar resposta até terça-feira. Eu falei, não, só uma hipótese, só tô vendo, né? Aí peguei à noite, falei pro Gustavo. Eu e o Gustavo, a gente é muito parceiro, ele é uma bênção na minha vida. O que Deus fez também na vida do Gustavo é lindo. E eu sou muito grata pela vida dele. E aí eu falei, amor, ele fala quando eu venho com essas coisas assim, né? Que ele fala que eu não paro, né? Toda hora é uma ideia. Eu falei, amor, eu senti muito no meu coração de fazer um devocional. Ele, o quê? Você tá reclamando que você não tá entendendo? Não, eu senti muito. Ele, não, se você sentiu, eu acho que você tem que fazer. E o Gustavo sempre me apoia, sempre tá comigo em tudo. E eu com ele. Sim. Aí ele pegou e falou assim, não, se você sentiu, eu acho que você tem total autoridade pra fazer isso, porque é algo que eu vejo que você faz desde antes da gente se conhecer, há muitos anos. Eu te apoio, vamos fazer o que tiver que fazer. Falei, tá, mas ó, não quero que seja da minha cabeça. Então, Deus vai ter que falar comigo, se for. De Deus mesmo. Porque eu falei, eu não quero pro meu ego, eu não quero pra Aline. Até mesmo porque pela Aline nem dá. Por mim, é impossível. Né? Eu falei, Senhor, se for do Senhor, fala comigo. Mas eu preciso até segunda. Senão não vai dar tempo. Você vai ter que falar rápido. O Senhor falou que é esse ano. A pressa tá sendo do Senhor, não é minha. Então, assim, se pelo for menos mesmo, me fala pra quando, né? Aí eu entrei em jejum e oração. Sábado, domingo, que hoje também é outra coisa que eu tenho na minha vida. Eu não tomo nenhuma decisão na minha vida, não faço nada sem decisões importantes, coisas que eu tenho que tomar, jejum e oração. Jejum e oração. Vivo de jejum e oração. É muita decisão importante, né? Muita. E quando você aprende a viver os sonhos de Deus e não andar mais pelo seu próprio entendimento, porque o nosso entendimento, o nosso coração, ele é enganoso. Sim. Você não quer mais tomar decisão errada. Você não quer mais arriscar. Então, entre arriscar e ter um tempo ali antes de oração e jejum, o Gustavo já até sabe. Quando ele chega com uma ideia em casa, eu falo assim, jejum e oração. Ele já até sabe. Já entra os dois em jejum e oração. Porque a gente não vai tomar nenhuma decisão por nós. Porque a chance de dar errado é muito grande. Aí, eu peguei, comecei a orar. Ele e eu, né? Aí, na segunda-feira, uma pessoa que eu não conheço me chamou no Instagram e falou que Deus, desde a imersão, em maio tinha sido a outra imersão, né? Do outro ano. Ela falou, desde a imersão, Deus, eu te conheci na imersão, porque eu tinha falado na imersão, e Deus, desde então, Deus me levantou para orar por você. Eu não te conheço, mas eu tenho orado por você. E começou a falar umas coisas referente a Personalize, crescimento da Personalize e tal, por áudio no direct do Instagram. E eu sou muito cautelosa com essas coisas, tenho até alguns receios. Eu, amém, glória a Deus, amém, mãozinha. Tá. Passou, daqui a pouco ela falou assim, passou uma meia hora, ela mandou mais um áudio. Falei assim, tem mais uma coisa que Deus manda te dizer. É para você escrever um livro. Eu não sei se é a sua história de vida, eu não sei o que é, ela não cita devocional, mas ela falou, é para você escrever um livro. E é para esse ano, tá? Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu falei, tá bom, Deus. Mandei pra Gustavo na hora, eu falei, amor, não tem nem agora. Não vai agora ter eu não jeito. Posso nem se for virar madrugadas e madrugadas. Mas Vou agora ter eu tenho que que fazer. fazer. Por isso que eu falo que foi uma ordem de Deus, porque Deus falou comigo muito claramente. É que a gente, às vezes, duvida, né? E eu tenho muito temor em fazer as coisas de Deus por benefício próprio, por ego, por algo assim. Sim. Eu tomo muito cuidado em referente a isso. Então eu falei, não, Deus, se for o senhor. E ele falou. E aí eu liguei pra mulher da editora e falei assim, agora vai ter que sair. Já veio o contrato, tem que fazer, porque a partir de amanhã a gente tem que começar. Isso já era de início de setembro. E aí, em um mês, eu escrevi o devocional. E tinha muita coisa, né? Que eu sempre tive o hábito de escrever os meus devocionais e tudo mais. Mas foi muita dedicação. Pra organizar. Choro. Luta, porque eu falo que quando você faz as coisas pra Deus também existe uma luta, mas assim, e dias eu falar pro Gustavo, eu não vou conseguir entregar, não vai dar tempo. E deu, nasceu, ou seja, mulher sábia. E é lindo esse livro, gente. Em todos os sentidos, olha aqui, como que é um cuidado. É muito bem cuidado. E como que o livro foi virar podcast?
Como que foi Eu isso? senti no coração que eu falei assim, quando eu terminou o livro, lancei em novembro, vendeu foi super legal na imersão, tudo. E eu falei assim, gente, e as pessoas que não podem comprar, né? Que ele é todo beneficente, a renda do devocional inteira, para o Instituto MDC lá em São José do Rio Preto. E porque isso era uma das outras coisas, eu falei, eu não quero para mim, né? Que a obra continue, que a intenção é que o devocional impacte a vida da pessoa que faz, mas que também continue impactando vidas. E aí, eu peguei e falei, eu preciso, que isso não pode parar aí. Porque tem gente que não tem condição de comprar. Você tem que estar aí também, tem a correria do dia a dia, que às vezes você não consegue parar de manhã, por mais que é muito importante, eu falo, não abra mão do seu tempo ali, abrindo a Bíblia, lendo o devocional em casa, um tempo, acorda meia hora mais cedo, né? Mas enfim, tem gente que a rotina consegue ir ouvindo no carro, acho que o importante é deixar Deus entrando no teu coração e você colocar o teu dia na mão de Deus, então... Eu falei, eu vou começar a gravar do dia 1º de janeiro. E eu viajei os 15 últimos dias do ano. E eu falei... Antes de eu viajar, eu deixei gravado 2 dias. Que eu ia chegar no dia 1, eu chegava, de janeiro. Gravei dentro do carro, no WhatsApp. Mandei pro meu menino, pro Thales, meu menino. O Thales, que é A gente fala isso também. O Thales, que inclusive honra a vida dele também, que sempre me ajudou muito nisso. Mandei pra ele subir no Spotify. Falei, vamos pôr. Porque aí a pessoa consegue. Mas não era algo nem um pouco intencional. Pra vocês terem ideia, gravando dentro do carro, no celular, mandava o áudio no WhatsApp. Foi 6 meses que você gravou no celular, assim. Quase 6 meses. Quase 6 meses gravando assim. E aí foi um outro aprendizado que eu tive. Não esperar a condição perfeita pra fazer o que tem que ser feito. Sim. Ótimo. Lógico que a gente sempre precisa servir com o nosso melhor. Mas ali era o melhor que eu tinha. Sim. Né? E posso falar já como que alcançou? Vocês Pode. Conta. E mesmo gravando dentro do carro, em março, nós alcançamos o 3º lugar do podcast mais ouvido do Brasil. Foi em todas mesmo. as... Maravilhoso. As plataformas? Não, em todas as... Não Categorias. em categoria específica, Foi no mas no Spotify. Spotify geral. É. O 3º lugar do podcast mais ouvido do Brasil. O dia que ele me mandou, que o Thales me mandou, eu falei assim, você tá louco? Mas assim, porque era algo... Com certeza era você viu alguma algo coisa errada. que eu não acompanhava, não via, porque não era uma intenção. Sim. Tomar uma posição. Eu nem sabia que existia isso, tipo, de posição Não era no Spotify. pra isso que você não, tava não ali, era né? pra isso. Uhum. Eu falei, não, é brincadeira. Eu falei, olha direito, que se eu coisa errada aí. Ele é sério, ele tá em 3º lugar, ele não se cabia. Eu falei, não é possível. E ficamos alguns dias em 3º lugar. E continua sendo, a gente tem aí uma média de quase 20 mil pessoas ouvindo todos os dias no Spotify. É lindo mesmo. E todos os dias tá ali. A mensagem, uma oração, e aí Deus me direcionou em começar a fazer a oração no final porque eu leio exatamente o que está no livro, né? E no final eu estou fazendo uma oração que tem sido poderosa. E o que eu recebo, gente, de mensagem todos os dias, tanto no Spotify como no Instagram, porque às vezes as pessoas me acham no Instagram, das vidas sendo transformadas, famílias sendo transformadas. E aí eu entendi a porquê da ordem. Eu entendi o porquê que Deus tinha pressa, sabe? Porque realmente tem conectado com muitas mulheres. É um devocional que é específico para a mulher. Então, a mulher, ela se sente cuidada, ela se sente a palavra ali direcionada para o coração dela, para a necessidade do dia dela, para as dificuldades que ela tem como mãe, como esposa, como empreendedora, como filha, né? Sim. Abraça ela. E ali eu entendi, porque eu vejo que Deus não está impactando só as mulheres, mas Ele está impactando famílias, está curando casamentos, está curando lares. E Deus falou muito claro comigo quando começou o devocional, que o inimigo ele já entendeu que se ele para uma mulher, ele para tudo. Se ele desestabiliza a mulher, se ele coloca ali a mulher em depressão, se ele coloca a mulher ali doente, se ele desanima a mulher, ele acaba com o lar. É verdade. Ele acaba com o casamento, ele acaba com os filhos, desestrutura tudo, porque a base da nossa casa somos nós. Sim. Nós somos o brilho da casa, né? Nós Sim. somos a vida da casa. Sim. E ele entendeu isso, que se ele começa a parar as mulheres, ele destrói tudo. E ele tem trabalhado forte nisso, em parar mulheres. Por isso que hoje a gente vê tantas mulheres em depressão, tantas mulheres exaustas, tantas mulheres desistindo de viver. E o devocional ele veio justamente ao contrário, para trazer vida em abundância, para mostrar que nós mulheres temos que ser o pilar forte da nossa casa, do nosso lar. E para isso a gente só consegue se Deus for o primeiro, a nossa saúde, o olhar para nós, né? Porque as mulheres dizem, não, mas primeiro lugar é meu filho. Não, primeiro lugar é você. É sua comunhão com Deus e é você. Porque você só vai dar o melhor pro teu filho se você estiver bem.
Sim. Exatamente. E o que é ser uma mulher sábia? Boa pergunta. Nossa, Ninguém fez essa pergunta profundo. ainda. Ser uma mulher sábia é entender essa ordem. Entender que sem Deus em primeiro lugar na minha vida, eu nunca vou ser sábia. Porque Provérbios fala que se você pedir sabedoria, Deus te dá sem medida. Eu peço sabedoria para Deus todo dia. Todo dia eu peço sabedoria para Deus. E eu acho que ser mulher sábia é você pedir sabedoria todos os dias, mas também conduzir tua vida para ser sábia. O que é ser sábia? É voltar naquilo que você tinha me feito no início da pergunta, da constância. O que eu sei que me faz bem? O que eu sei que me faz ficar bem? Eu sei o que me faz ficar bem. Todo mundo tem que saber. Sim. O que te faz ter um dia bom? E você só sabe se você se conhece, Você né? sabe se você se conhece. Uhum. E aí, a questão da constância é você fazer mesmo sem estar afim. Aline, mas Sim. tem dia que eu tô desanimada, tem dia que eu não tô com vontade. Eu também. Uhum. Só que a gente não é criança. Criança faz o que quer. Uhum. Adulto faz o que tem que ser feito. Uhum. Perfeito. Né? Então, eu vou fazer o que eu sei que me faz bem. O Que me uma faz ter um mulher dia bom. sábia, Uma mulher sábia inclusive, vai fazer. Porque a sabedoria é muito disso também. É você, Sim. primeiramente, a sua conexão com o Senhor, que isso é a base de tudo. Mas depois você fazer o que tem que ser feito. Sim. Sem mimimi, com constância, com disciplina. Ah, mas hoje eu tô cansada. Tá, vai cansada. Uhum. Vai valer muito mais a pena você ir treinar, você acordar cedo, ter seu tempo com Deus. Mesmo cansada, você vai chegar no final do dia muito melhor do que pegar e não fazer. Porque além do seu corpo não responder porque você não fez, vem a culpa. Porque você sabe que você deveria ter feito. Exatamente. E aí você fica o dia todo com aquele sentimento, devia ter ido. Verdade. Não fui, perdi pra mim mesma. E aí, isso te consome também. E aí você começa até a não se valorizar, a não acreditar em você. Porque à medida em que você não honra os compromissos que você faz com você mesma, você para de acreditar em você, né? E aí, Li, uma coisa que eu queria te perguntar você é uma inspiração para mim e acredito que para muitas mulheres. A gente que é empreendedora tem muito esse lugar de execução. A gente executa, a gente é líder, a gente resolve, pega as coisas na casa e resolve. E você não deixou de ser feminina, mesmo sendo executora. Como não deixar de ser líder e, ao mesmo tempo, se deixar ser cuidada, ao mesmo tempo, manter essa feminilidade? Isso foi um aprendizado. Como eu disse, naquele período onde eu tive que tomar as rédeas e ser o homem da casa, eu perdi bem a feminilidade. Eu fazia o que tinha que ser feito. Uma vez eu lembro que eu estava num consultório médico para fazer uma visita médica e um propagandista de medicamento estava do meu lado. Ele olhou, eu estava conversando com a outra propagandista e papai faz isso. Ele olhou para mim e falou assim: nossa, ela é um homem de saia. Eu nunca vou esquecer disso. Porque, assim, te assustou, né? Assustou o meu jeito de fazer. Eu sempre andei, né? Eu tava, né? No dia, inclusive, eu estava de saia. E eu nunca vou esquecer, faz tempo isso. Foi em Ribeirão Preto. E ele falou assim: nossa, ela é um homem de saia. Então, eu tinha isso. Eu resolvo, eu faço, eu não preciso de ninguém, né? E quando você se conhece, quando você deixa você ser quem Deus quer que você seja, eu entendi o meu papel como mulher. E o Gustavo me ajudou muito nisso. Porque quando eu conheci o Gustavo e a gente começou a namorar, eu ainda era muito assim, eu competia com ele. E os dois são de fazer, os dois são executores, né? E os dois são tubarão. E aí eu lembro que existia, ele falava assim pra mim no início: ah, hoje eu vou ficar na clínica até 9 horas. Ao invés de eu falar assim, eu vou pra casa e vou te esperar, então eu te espero aqui, vou ficar também trabalhando. E assim foi por um bom tempo. 1 ano da nossa vida foi assim, eu sempre competindo. Ah, bateu a meta, eu também. Quanto? Era assim, entendeu? E eu não tinha não entendia esse meu papel do cuidar da casa, do permitir ser cuidada, porque eu acho que isso era o maior desafio para mim. E ele falava para mim: deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. E foi um processo, não foi do dia para noite. Foi um processo e eu acho que também você ter um homem provedor faz total diferença. Sim. Então, o Gustavo, ele é totalmente provedor, ele é totalmente o homem da casa, ele honra nosso lar, ele honra nosso casamento, a nossa casa. E eu acho que isso me deu segurança, porque até então eu não tinha essa segurança. Uhum. Eu tinha que fazer por mim, porque eu não tinha ninguém que fizesse. A partir do momento que eu fui tendo a segurança que eu tinha alguém por mim, que eu tinha realmente um provedor dentro da nossa casa, aí eu entendi o meu papel.
E aí fica mais fácil, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo você precisa se permitir ter esse papel da mulher sábia, ter esse papel da mulher auxiliadora do lar, né? Isso não te desmerece. No Sim. começo eu achava que me desmerecia, Sim. entendeu? E não. Porque não você se desmerece. coloca vulnerável, né? E Uhum. um pouco. Você se coloca vulnerável. Eu também me vejo muito nessas suas palavras, porque eu também, desde cedo, fui muito independente. Só que a gente precisa entender que não é sobre independência, é sobre a colaboração que um casamento precisa. Uhum. Então, você acaba, ao invés de trazer o seu marido para colaborar com você, competindo, né? Sim. Isso Isso não é bom para nenhum dos dois. não é. Que aí perde o papel dos dois, né? E a Sim. palavra Provérbios é muito clara em descrever. Provérbios 31 descreve a mulher sábia, né? A mulher virtuosa. E ela trabalha. Só que ela é a primeira a acordar. Ela é a que zela pelo lar. Eu falo que a gente tem que ter um lar quentinho. Um lar onde todos queiram voltar, inclusive você. Porque às vezes hoje eu Verdade. vejo mulheres que nem elas querem voltar para casa. É verdade. Quanto mais o marido e os filhos. Porque é grito, é briga, é discussão, chega lá, tá tudo bagunçado, tudo desorganizado. Então você tem que ter um lar, mulheres, construam um lar onde você queira estar, você queira voltar. E os seus, consequentemente, vão querer estar também. Né? Um lar de paz, de harmonia, alegria, bondade. E aí, nesse sentido, conquistar é muito melhor do que cobrar, né? Porque aí a gente, enquanto mulher, eu vejo muitas mulheres cobrando. Ah, mas você fica trabalhando. Ah, mas você não volta. Ah, mas... Você já tentou cuidar do seu lar, fazer do seu lar um lugar quentinho, para ver se não vai priorizar, né? Ter prazer tempo. em voltar. Ter prazer em voltar para casa. Eu vejo o Gustavo, ele acaba o consultório, ele vai voando para casa. Porque ele tem prazer em estar na casa dele. Eu tenho prazer em estar em casa. Sim. Né? E acho que isso faz total diferença no casamento e na vida. É verdade. Na educação dos filhos também, Sim, né? porque os filhos também querem estar perto da gente, né? Querer estar dentro de casa. Acho que os nossos ainda são pequenos, mas depois que cresce, acho que é o primordial. E só vai querer estar se for um lugar que ele se sente precioso, cuidado, que ele se sente importante, né? Ele é ouvido. Sim. E é onde ele sente que é amor de verdade, né? Exato. Isso cabe a nós, mulheres, né? É não adianta verdade. que tudo isso Não comece em adianta. nós. Isso começa Exato. na nossa sabedoria. Verdade. Mulher sábia edifica seu lar. Edifica, com certeza. Bom, infelizmente nosso tempo passou rápido. Tá cheio de coisa aqui ainda, mas falei muito. Não, uai. Não, foi incrível. Foi Maravilhoso. muito bom mesmo. Essa temporada eu tô chorando todo episódio. Tá muito emocionante. Mas quando a gente fala desses assuntos, realmente nos emociona, né? Sim. Porque mexe muito com o que tá dentro, né, da gente. Enfim, vamos lá então para os nossos Mas você vai ter que voltar. Vai, porque tem muita coisa que a gente com certeza. quer ouvir, Pode me quer pôr falar. aí. Para finalizar, prazer. Aline, a gente quer que você compartilhe com a gente uma dica de um livro e de uma música que você ouve aí para, né, aumentar a sua vibração, sua energia. Compartilha com a gente. O livro é o Comece Pelo Porquê, do Simon. Eu amo esse livro. Eu acho que Simon todo Sinek. empreendedor, todo gestor precisa ler esse livro, né? Do porquê. O porquê que você faz. O porquê que você tá ali. A sua equipe tem que entender o porquê. Porque sem o motivo, sem o porquê, ninguém sai do lugar. Isso tem que estar muito claro. E muitas vezes eu vejo que dentro das empresas não está claro. Tem que estar claro para o seu cliente, tem que estar claro para você, tem que estar claro para os seus colaboradores. Então, eu amo esse livro. Eu acho que ele é uma base, uma bíblia para a gestão, né? Que hoje eu sei que é um desafio para muitos empreendedores, a gestão. E a música, Todavia Me Alegrarei, sem dúvida alguma, do Leandro Soares. Ele cantou no meu casamento, inclusive, essa música. A gente fala que é a nossa música. E é uma música que eu escuto quase que todo dia, que ela fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Que é que está em Abacuque 3. Independente da circunstância, independente se o dia hoje está legal, está ruim, independente se as coisas estão saindo do jeito que eu quero ou não, eu vou me alegrar no Senhor todos os dias da minha vida, porque eu entendo que tudo coopera para o meu bem. Tudo. Sim. Até o que não tá do jeito que eu quero. Tá cooperando para o meu bem. Perfeito. Porque às vezes a gente não tem o alcance mesmo das Exato. coisas, né? A gente não entende lá na frente, mas Deus, ele é soberano. E ele tá vendo.
Então, às vezes, você está passando por uma circunstância que hoje não é o que você queria passar, mas quando você entende o que está ali, que tudo está cooperando para o teu bem, é porque é o melhor para você. Você entende, né? E depois tudo começa a fazer muito sentido, né? A gente olha pra trás e entende. Entende, né? com certeza, É. com certeza. Os nãos de Deus, eu falo que tem hora que Deus nos dá uns nãos, que é os nãos que te trazem até aqui. Igual Sim. quando eu saí da empresa que eu falei ali, eu recebi um não. E esse não, se eu não tivesse recebido aquele não ali, não estaria aqui hoje. Uhum. Né? A gente fala tem que ser isso muito grato pelos também. nãos de Deus. É verdade. São essas dificuldades que nos fazem crescer. Sim. E eu acho que essa confiança em Deus deve ser muito difícil uma pessoa que não tem essa fé em Deus tão clara, porque aí fica sem sentido, Sim. né? Se você não tem um Deus em quem confiar, fica Sim. sem sentido o seu E não ter um sofrimento. colo para correr, né? Porque eu falo que é tão bom você saber que tem um colo do pai para correr. É verdade. Que É bom lindo demais. Aline, muito Muito obrigada. obrigada Eu que agradeço, mesmo. Muito meninas. bom. Foi Uma incrível. honra te Foi linda essa receber. participação Prazer mesmo, todo viu? meu. Obrigada. Uma honra estar aqui. E, de novo, a gente quer que você volte. Com porque certeza. Já põe meu nome aí. tem muita nas coisa pra próximas gente aprender com temporadas. você ainda, tá? Tem. Uma Bom, honra. gente, comprem o livro, o Seja Mulher Sábia, o devocional. A gente vai pôr aqui embaixo. Ouçam também a Aline no Spotify. Seja Mulher Sábia. Seja Mulher também, Sábia, né? todos os dias. Isso aí. 5 horas da manhã já está lá no Spotify. Aí, ó. Constantemente, né? Constantemente, todos os dias. E sigam a Aline nas redes sociais. A gente colocou o arroba dela, né, aqui. Mas para quem tá ouvindo no Spotify, arroba... Aline Sampaio, _personalize. Tô falando fora do microfone. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se fez sentido para você, compartilhe com quem você ama, com quem pode se beneficiar de tudo que a gente falou aqui, de todas as dicas que a gente deu, de todo o aprendizado que a Aline trouxe aqui pra gente. A gente espera vocês no próximo episódio. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.